Queridos amigos, estamos aqui para mais um podcast de comentários ao Código Penal, artigo por artigo. Hoje nós vamos tratar de dois crimes, são crimes praticados por particular contra a administração, em geral, que são os crimes de resistência do artigo 329 e desobediência do artigo 330. Bem, pessoal, é interessante analisar esses dois crimes em conjunto, até porque na vida prática muitas pessoas acabam confundindo um pouco um tipo penal com o outro. Nós vamos ver que os bens protegidos aqui são um pouco diferentes, né? Mas, enfim, dois crimes com penas relativamente pequenas, né? Principalmente a desobediência, mas que são G-crime, os dois. E é interessante porque são crimes que ocorrem bastante na vida prática. Bem, vamos para a redação dos artigos. Resistência, artigo 329, opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena detenção de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato em razão da resistência não se executa, pena reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência, artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Pena detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Bem, pessoal, nestes crimes, o grande prejudicado é a administração pública. Nós podemos discordar muitas vezes da administração pública, mas há de se ter o respeito ao cumprimento de ato legal, respeito à ordem legal de funcionário público. Você pode entrar com os meios legais, recursos, eventuais ações, você pode administrativamente reclamar, mas não simplesmente resistir ou desobedecer. Então, esses crimes eles surgem em promoção à administração pública, no sentido do respeito que se deve ter à administração pública. No que diz respeito à resistência, é um crime de menor potencial ofensivo num primeiro momento, o caput, nós vimos aqui que no parágrafo 1º a pena já é maior, até 3 anos, portanto deixa de ser G-crime, mas num primeiro momento é G-crime. O que é a resistência? Se opor à execução de um ato legal. É muito comum na justiça, Então você vai fazer uma ordem de despejo. Eu já fiz, por exemplo, reintegração de posse, e que a reintegração de posse, por alguns motivos, era obstada. Interessante, Eu trabalhei em companhia de petróleo e a companhia muitas vezes fornece equipamentos a um posto de combustíveis, E aí o posto não cumpre ali os contratos e pode a empresa pedir a reintegração de posse desses bens que cedeu, muitas vezes, a título de comodato para o posto de gasolina. Já tive casos em que havia ordem judicial, oficial de justiça para cumprir, e aí o dono do posto, para obstar, por exemplo, que retirasse tanques de combustível ali do posto, colocou carros ali, abandonou carros desligados, e trancados,
Isso é uma forma de se opor, isso é uma resistência ao ato de execução. É claro que não entraria aqui no crime, porque o crime deve ser praticado mediante violência ou ameaça. Nesse caso, não havia violência ou ameaça, né? Simplesmente tentar obstar ali de alguma forma a execução do ato, mas é importante dizer que para caracterizar a resistência tem que ter violência ou ameaça, e que muitas vezes em reintegrações, em despejo, há ameaças, né? Ameaças ao oficial de justiça, a quem está prestando auxílio, né? E isso pode sim caracterizar a resistência. Destaque-se também que na resistência é muito comum, por exemplo, numa prisão, né? Então a polícia vai cumprir a ordem legal de prisão determinada por um juiz do direito, a pessoa tenta obstar aquilo, usando de violência, trocando tiros para a polícia, por exemplo. Isso é uma resistência. E se o ato efetivamente não se executa por conta da resistência, aí a pena é maior, conforme vimos. E também vale destacar para este crime que o agente responde pela própria violência. Por exemplo, os disparos que são dados contra policiais podem caracterizar uma tentativa de homicídio ali, ou até um homicídio mesmo. Muito bem, no que diz respeito ao crime de desobediência, né, as intimações que são feitas a testemunhas, por exemplo, mandado de intimação, vem lá com uma cláusula, artigo 330, desobediência, né, como quem diz, você está sendo convocado para testemunha, se você não comparecer, isso pode caracterizar a desobediência, porque o tipo penal fala desobedecer a ordem legal de funcionário público. Então, o funcionário público, não precisa ser só o juiz, mas é uma ordem legal, né? Está determinando, compareça à audiência, não compareceu, pode ser desobediência. Só que tem que ser doloso, né? Efetivamente tem que ter o dolo, tem que ter a vontade de desobedecer. Muitas vezes a pessoa não comparece por outros percalços, né, por outras dificuldades, então é um pouco difícil de caracterizar o crime de desobediência porque tem que ser provado o dolo, mas é possível sim, não é? Então uma ordem para, por exemplo, o fechamento de um estabelecimento dado pelo funcionário público legalmente, a pessoa não fecha, né? Isso é desobedecer a ordem ali com uma pena de até 6 meses, portanto, GCRIM. Muito bem, pessoal, então vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!